Olá, irmãos. Olá, amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves. Estamos iniciando neste momento o culto de louvor, aliás, o culto de oração e estudo bíblico da Igreja Evangélica da Vila Militar, nesta quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Você é nosso convidado especial, você é nosso participante ilustre nesta jornada que vamos fazer nesta noite. Onde quer que você esteja, que o teu coração possa estar sendo colocado diante de Deus, para que possamos ter um culto agradável ao Senhor e que chegue às narinas de Deus de forma com aroma suave. Eu quero ler com vocês o texto da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2, diz assim a palavra de Deus: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Lemos aqui o texto de 1 Timóteo, do capítulo 2, versículos de 1 até o versículo 5. Meus amados, nós temos passado, o nosso país tem passado por situações bastante conflitantes. Nós temos visto nos noticiários, nas mídias sociais, nós temos visto nos jornais, temos visto toda sorte de embates filosóficos, ideológicos, e o povo brasileiro está no meio de toda esta sistemática. Qual é a ideia que a Bíblia mostra a respeito da postura do cristão nesta empreitada? A ideia que a Bíblia coloca é que nós devemos orar. Orar por aqueles que estão investidos de autoridade, como diz o texto, orar pelos reis, orar pelos governantes. Para quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa. Então, neste momento, eu quero convidar aqui a nossa irmã Alessandra. Ela vai fazer uma oração pelas nossas autoridades. Ela vai colocar diante de Deus o nosso país, os nossos governantes, para que eles tenham sabedoria vinda de Deus. E o que vai acontecer é que, no uso desta sabedoria, nós estamos aqui, vivendo debaixo dessas autoridades, iremos ter vida tranquila, iremos ter vida mansa. Irmã Alessandra. Pai querido, graças te damos, Deus, porque nós sabemos que toda autoridade vem de ti, todo governo,
todo poder vem do Senhor. Não há nada, Pai, que acontece nesse mundo, que os homens possuem, não há nada, não tenha vindo de Ti. Por isso, Deus, nós te pedimos por esses homens, aos quais o Senhor deu autoridade aqui. Senhor, dê sabedoria a eles. Pai, converte o coração deles a Ti, para que eles possam ter sabedoria vinda do Senhor. Convença-os, Pai, dos seus maus caminhos, aqueles que estão agindo para seu próprio interesse, não vendo o interesse do necessitado, o interesse da população. Senhor, que eles sejam convencidos pelo Espírito Santo, Pai, que eles tenham noção daquilo que estão fazendo, sejam incomodados, Pai, pelo Senhor, que é justo juiz, é o Senhor que não está indiferente às coisas que acontecem aqui. O Senhor é justo. Deus, que eles tenham essa noção, Pai, vinda do Senhor. Pai, não deixe que os perversos saiam impunes, que eles não tenham a punição, Deus, pelas maldades que cometem. Senhor, que eles tenham a visão da sua justiça aqui na terra. E que os necessitados, Pai, sejam acolhidos, sejam supridos nas suas necessidades, Pai, pelo Senhor que é misericordioso, que é justo. Ajuda-nos, ó Deus, que estamos passando por uma situação tão complicada de pandemia, de crise política, outras situações acontecendo, de tanta hostilidade, de polarização, de pessoas se levantando umas contra as outras. E, Pai, nós sabemos que a união verdadeira não vem por ideologia, sim pelo seu evangelho, pelo agir do Espírito Santo no coração de seres humanos que são maus. Mas, Deus, nós te pedimos ajuda, pedimos que nós possamos ter um pouco de paz aqui. Pai, que os nossos governantes sejam incomodados, sejam convertidos, Pai, sejam transformados de dentro para fora, no poder do seu Santo Espírito. Senhor, dê-nos uma convivência aqui, uma sobrevivência nesse período de pandemia um pouco mais tranquila, Deus. Tendo políticos, tendo autoridades que sejam mais conscientes, que tenham a visão realmente olhando para o próximo, não apenas vendo o que eles podem ganhar, como eles podem lucrar, como eles podem se reeleger, mas que eles tenham, Deus, a intenção de serem justos, de manifestarem a justiça que vem do Senhor, e usarem a autoridade que vem do Senhor para sacrifício, autossacrifício, para benefício do próximo. Eles tenham realmente responsabilidade. Senhor, começando do nosso presidente, passando por todos aqueles ministros, governadores, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, e todos eles, Pai, tenham dentro de si esse desejo, sejam movidos por Ti, para o bem do próximo, para o bem da população de verdade. Ajuda aqueles que desejam fazer um bom trabalho e querem ser honestos e ajudar o povo. Ajuda para que eles tenham voz, para que eles tenham condições de fazer um trabalho bom para a população. Deus, em nome de Jesus, é que eu te peço. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Amém. Amém, amados. Nós queremos saudar aqui os amados irmãos. Nós temos aqui a irmã Zoraia, graça e paz, amada irmã. Deus abençoe a sua vida. Também, irmã Alva, Valéria, a paz do Senhor. Deus abençoe a tua vida, minha irmãzinha. Também o Paulo Fernando, boa noite, a paz do Senhor para você também, meu amado. Que estejam todos sendo abençoados por Deus nesta hora. Eu quero, ao nome do Senhor, porque verdadeiramente nós podemos ter esperança, sim, esperança de que o nosso país terá um futuro maravilhoso. As nossas gerações, os nossos filhos, os nossos netos, eles irão contar que teve, sim, um período difícil, mas eles vão estar gozando das maravilhas que nós vamos deixar nas mãos deles. Então, vamos continuar orando pelo nosso país, pelas nossas autoridades, para que verdadeiramente Deus se faça presente na vida delas e elas tenham orientação
divina para as suas decisões, decisões que com certeza irão afetar a cada um de nós. Queremos saudar aqui nosso amigo José Wellington, nosso irmão, José Wellington Alves da Silva Júnior. Graça e paz, meu amado. Deus abençoe. Eu quero convidar também, mais uma vez, uma outra participação especial, que vai dar uma palavra de louvor também para nós. E como nós temos visto, né, várias situações que temos passado, não só no nosso país, mas no mundo em geral, e às vezes a gente pensa que acabou, não existe mais nenhuma solução. Mas, como diz esse canto que nós vamos ouvir, a última palavra, ela não vem do médico, não vem do advogado, a última palavra, ela vem sempre de Deus. Então, a situação que você estiver passando, seja ela qual for, meu amigo, seja ela em que situação esteja, creia que a última palavra sempre será de Deus. Então, vamos ouvir. Amém, meu amado? Você crê que a vitória chegou? A vitória chegou e ela vai chegar. Se ainda não chegou na sua vida, ela vai chegar. Então, creia que a última palavra, ela vem sempre do nosso Mestre, do Senhor Jesus. Hoje é culto de oração e você já pode ir preparando aí a sua intenção, onde quer que você esteja, em qualquer lugar deste Brasil, em qualquer lugar deste planeta, esteja acompanhando o nosso culto, esteja participando conosco deste culto de oração, estudo bíblico. Você pode aí já, se tem alguma coisa que está te incomodando, se tem algum pedido, alguma intercessão, alguma ação de graças, você pode já ir se preparando. Se quiser colocar no nosso chat, você pode colocar. Depois nós vamos estar editando, vamos estar tirando essa parte que possa, de repente, ter algum constrangimento. Você pode colocar aqui para que a gente possa estar orando juntos. E se você não quiser colocar no chat, você pode colocar no teu coração, anota aí no teu coração e leva na presença do Senhor, porque com certeza Ele vai estar cuidando, ouvindo as nossas orações. E eu quero convidar mais uma... Amém. Nós possamos acalmar o nosso coração, porque Deus verdadeiramente está cuidando de nós. Então, nesse momento, nós vamos fazer o nosso período de oração. Eu vou convidar a irmã Marli para fazer esta oração, colocar diante de Deus daquilo que está no coração dela, e você, onde estiver, todos nós, vamos colocar diante de Deus aquilo que está no nosso coração, para acalmar, pedir a Deus para acalmar o nosso coração. Eu não sei o que está passando na tua vida, eu não sei o que você tem passado, não sei o que a tua família tem passado, mas neste momento é o momento de nós colocarmos tudo diante do Senhor, para que Ele acalme o nosso coração. Irmã Marli. Paz, irmãos. Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade de estar falando contigo, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos recebidas nesse dia. Te peço, ó Deus, neste momento, uma bênção especial para o nosso presidente da República, Senhor. Acalme o coração daquele homem, Senhor, com tanta coisa terrível acontecendo ao redor dele, Pai, na sua vida, Pai. Acalme o coração do nosso presidente, acalma, ó Deus, os nossos corações diante de tanta tristeza, de tanta calamidade, Pai, de tanto sofrimento das pessoas que a gente tem visto, Pai. Ó, Pai, acalma o coração daquelas pessoas que estão no hospital, Senhor, acalme o coração dos médicos, dos enfermeiros, ó, Pai, da família, Senhor, acalme o coração dessas pessoas que tanto precisam do Senhor, acalme o coração dos nossos parentes que a gente está tão longe, que a gente não tem podido visitar, Pai. Acalme o coração deles, acalme o nosso coração, Senhor, acalme o coração daqueles que estão bem distantes, Senhor. Ó, meu Pai, tome as nossas crianças em tuas mãos, Senhor,
Acalme o coração dos seus pais nesse momento, ó Deus, que as crianças já não aguentam mais ficar dentro de casa, Pai. Acalme o coração dessas crianças, ó Deus. Dê sabedoria aos seus pais, às suas mães, Senhor, que mais tempo ficam com essas crianças em casa, Pai. Acalme o coração dos nossos estudantes, ó Deus, dos nossos professores que têm que estar preparando matéria e colocando no áudio, Pai. Acalme o coração dessas professoras, Pai, que elas possam ter sabedoria, Pai. Dê paciência, sabedoria. Visita aqueles nossos irmãos que estão longe, com criança pequena, Pai, tendo que dar aula para todas as crianças. Dê sabedoria a esses pais, Pai. Oh, meu Deus. Dê sabedoria aos motoristas, Pai, que tem que estar indo e vindo. Às pessoas que trabalham em mercado, Pai, nos açougues, nas peixarias, Pai. Acalme o coração dessas pessoas, que essa enfermidade que está assolando o nosso país caia por terra, Pai. Acalme o coração os nossos corações para que nós tenhamos essa confiança, ó Deus, que nós estamos livres dessa malignidade, Pai. Acalme o coração daquele pessoal lá do Nordeste, do Sul, do Norte, Pai, e daqui do Sudeste também, Pai, do Centro-Oeste, Pai. Tome, ó Deus, o nosso país em Tuas mãos, Senhor. Acalme o coração dos nossos governantes, Pai. Dê sabedoria aos nossos governantes, Pai, para que eles possam, ó Deus, saber o que estão fazendo, mas que seja na Tua direção, Pai. Ó, meu Deus, tome a vida dos nossos governantes em Tuas mãos, Senhor. Ó, Pai, nos liberte dessa doença, Pai, e nos acalme, Pai, para que possamos entender aquilo que Tu queres. Também te peço, ó Deus, para aquela jovem que perdeu o marido e hoje estava tão aflita, se sentindo sozinha, Pai. Acalma o coração daquela menina, Senhor. Tu sabes quem é, Pai. Visita aquela moça nesse momento, Pai. Dê um direcionamento para ela nesse momento, ó Deus. Acalme o seu coração, Pai. Acalme o coração das pessoas que perderam seus entes queridos, Pai. Como aquele colega nosso lá. O Senhor sabe quem é, Pai. Que perdeu o irmão, Pai. Hoje estava tão aflita de saudade. Acalma o coração daquela menina, Senhor. Acalma o coração dos pais dela, Pai. Daquela outra moça que perdeu o irmão também, Pai, há uns tempos atrás. Acalma o coração daquela menina, Senhor. Oh, Pai, Tu sabes o que passa no coração dos nossos irmãos que nós não estamos vendo, Pai. Acalma o coração deles, Pai. Visite, ó Deus, com uma palavra de sabedoria, com um telefonema, Pai. Os nossos anciãos, Pai, que nós possamos estar cuidando deles, Pai, até mesmo com uma ligação, Pai, já que nós não possamos abraçá-los, Pai. Acalma o coração dos nossos familiares, Pai. É em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Amém, amados. Nós continuamos saudando a todos que estão conosco nesta noite, todos que estão participando conosco deste culto de oração, deste culto de estudo bíblico. Nós estamos saudando você, em meu nome, em nome do nosso presidente, pastor Edson Silva, aqui da Igreja Evangélica da Vila Militar, aqui no Rio de Janeiro. Receba o nosso abraço fraterno e assim que terminar esta pandemia, nós temos visto aí que algumas igrejas já estão retornando às suas atividades normais. Nós ansiamos também, por mais breve possível, estar voltando ao convívio dos irmãos ali no nosso templo. E você, meu amigo visitante, você, meu amigo, que está participando conosco, mas não é da nossa igreja, você está convidado, assim que terminar essa pandemia e nós voltarmos às atividades da igreja, você está convidado para participar conosco dos nossos cultos, dos nossos trabalhos. O nosso lema é que nós somos uma grande família. E você, quando chegar ali, você será bem recebido, a sua família será bem recebida e nós estaremos juntos, louvando, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você nesse momento para que abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4.
Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 32, diz assim a palavra do Senhor. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Versículo 34, subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Então, se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou e, apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos seus pés e prostrou-se em terra. Tomou o menino e saiu. Senhor Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua palavra. Esteja agora nos orientando, nos iluminando, Pai, para que o que viermos a falar seja exclusivamente para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. Ilumina as nossas mentes, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu quero meditar com os irmãos hoje sobre 12 ideias ou 12 lições que nós podemos aprender quando lemos este capítulo de número 4 do segundo livro de Reis. Nós vamos fazer esta meditação, tirar essas 12 lições, a partir do versículo 8. Então, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta para que nós possamos fazer este estudo da palavra do Senhor e tirar lições para as nossas vidas no dia a dia. A primeira lição que eu entendo quando leio este capítulo 4, a partir do versículo 8, diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Amados, eu não sei quanto a você, mas eu não costumo convidar qualquer pessoa para vir à minha casa para comer pão. Eu não costumo convidar qualquer pessoa para estar sentada à minha mesa para juntos compartilharmos de uma alimentação juntos. Eu gosto de fazer isso com pessoas que eu tenho uma intimidade, pessoas que pensam igual a mim. Então, a primeira lição que nós aprendemos quando estamos lendo esse texto é que nós só assentamos para comer pão com alguém quando temos aliança com esta pessoa. Quando esta pessoa ou estas pessoas falam a mesma linguagem que nós. Nós encontramos na palavra de Deus vários exemplos de pessoas que tinham intimidade e que visitavam umas às outras. E nós encontramos de forma específica Jesus Cristo, que ele tinha 12 discípulos, em outro momento fala que ele tinha 70, que ele enviou 70, mas alguns momentos específicos, Jesus estava com 3 de seus discípulos. Eram aqueles discípulos que ele tinha mais intimidade. E eram com esses discípulos que ele compartilhava algumas situações especiais. Então, nós vimos aqui que a sunamita, ela talvez tivesse diversos amigos. Ela vivia numa cidade, né, uma cidade relativamente grande, um porte médio, e é bem provável que ela tivesse intimidade ou tivesse relacionamento, né, com outras pessoas. Porém, era com Eliseu que ela tinha intimidade. Era com Eliseu que ela propôs ao marido que eles
trouxesse Eliseu para comer pão, e Eliseu, todas as vezes que ele passava por ali, ele ia comer pão. Então, meu amigo, você, talvez, não sei quanto a você, eu me incluo nessa situação, mas eu só trago alguém para comer pão junto comigo, se eu tiver intimidade, ou se eu quiser ter intimidade, que às vezes eu ainda não tenho essa intimidade, mas aquela pessoa parece que a gente tem uma certa ligação, e aí, poxa, eu acho que vale a pena criar uma intimidade com aquela pessoa, então vou convidá-la para comer pão. Mas geralmente, uma pessoa estranha, uma pessoa que não comunga das mesmas ideias que você não leva para sua casa, você não nem convida para ir. Né? Então aqui nós aprendemos a primeira lição com esta sunamita. E ela criou intimidade com Eliseu e levou Eliseu para sua casa para comer pão. Tá? E ela era uma mulher de Deus. Olha só que coisa interessante. Ela reconheceu no profeta um homem de Deus, ou seja, houve ali uma identificação dela com Eliseu, e ela então propôs ao marido, está aqui no versículo 9, ela diz ao seu marido: vejo que este passa sempre por nós, e é santo homem de Deus. Quando pessoas que são de Deus se encontram, elas têm uma identificação lógica. Eu não sei quanto aos irmãos, mas eu estou com uma saudade do final dos nossos cultos ali na igreja, que a gente sentava ali na mesa, né, com a irmã Luzinete fazendo ali os seus quitutes, e ali a gente sentava, comia cachorro-quente, o caldo, e outras coisas mais ali, e nós ficávamos ali depois do culto, o culto terminava às 8 horas, nós ficávamos ali até 9, 10 horas ali, quase que tendo que ser expulsos da igreja. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali, elas tinham intimidade, elas conversavam das mesmas coisas, elas falavam das mesmas ideias, elas comungavam da mesma ideia. E aí fica fácil de você sentar e comer o pão juntos. Né? Mas eu dou um parênteses aqui, aproveitando que eu falei da irmã Luzinete, a irmã Luzinete está conosco, né? Graça e a paz do nosso Senhor para a irmã Luzinete. Nós continuamos, vamos ver a segunda lição que nós aprendemos com esta sunamita, desse texto. Nós aprendemos com a sunamita que nós devemos ter cobertura espiritual sobre as nossas vidas. Olha o versículo 10. Diz a mulher: façamos-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Olha só. Ela propôs ao marido que construísse ali um quartinho em cima da casa deles. Né? Ela queria honrar o profeta e, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que ela queria uma cobertura espiritual. Imagine você que tem um profeta que, segundo o que nós vamos saber depois, eles não sabiam na época, mas nós já sabemos agora, né, que ele tinha a porção dobrada do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Imagine você hospedar em cima da sua casa uma cobertura, porque aqui fala um quartinho, mas a gente imagina que é uma cobertura. Né? Você ter na sua casa um profeta que tem porção dobrada do Espírito de Deus na vida dele. O que é isso para você? O que seria isso para aquele casal, da sunamita e seu marido? Seria uma cobertura espiritual que eles estariam experimentando na vida deles. Todos nós precisamos ter uma cobertura espiritual. Todos nós precisamos estar debaixo de uma autoridade espiritual. Né? Graças a Deus que nós temos ali na igreja a autoridade espiritual do pastor Edson Silva, que está ali, recebendo de Deus as bênçãos de Deus ali, recebendo a orientação de Deus, recebendo a palavra de Deus viva na vida dele, e aí ele é a cobertura espiritual nossa.
Porém, o pastor Edson Silva, como ele também ele é a nossa cobertura espiritual, mas ele precisa estar também sob a cobertura espiritual de alguém. E esse alguém que está acima da cobertura, que está fazendo a cobertura espiritual do pastor Edson Silva, também deve estar abaixo de uma cobertura espiritual de uma outra pessoa. E assim vai de cobertura em cobertura até chegarmos a Deus, que é a cobertura espiritual de todo aquele que crê nele. Então, todos nós precisamos estar debaixo de uma cobertura espiritual. Isso nos traz segurança, isso nos traz conforto, e isto nos traz a presença de Deus sobre as nossas vidas e a orientação necessária no momento certo. E interessante, quando nós olhamos o texto, a palavra que foi usada para definir cadeira, né, que ela fala aqui, vamos colocar lá uma cadeira, vamos colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Né? Isso tem um simbolismo tremendo, mas nós vamos ficar só na cadeira, porque a palavra que foi traduzida por cadeira é kissê. E kissê é uma palavra que em hebraico ela tem dois significados. O primeiro significado é trono, e o segundo é um assento especial para uma visita. Então, não sei se você já teve a oportunidade de ir em uma casa chique, né? E que lá tem a cadeira do papai. Às vezes a cadeira do papai está ali, né? Ninguém senta na cadeira do papai, né? O papai que senta ali. Porém, existe uma outra cadeira que aí, quando a visita chega, a pessoa, por favor, sente-se aqui. Esse aqui é o seu lugar de honra. Era esta situação que esta sunamita queria fazer com Eliseu. Colocá-lo numa cadeira que poderia ser comparada com um trono. E ali honrar aquele profeta, honrar aquele homem de Deus, né? Numa cadeira especial. Alguns historiadores dizem que essa cadeira é feita de uma madeira totalmente especial. Não era uma madeira qualquer, da mesma forma que a cama e a mesa, não eram de uma madeira qualquer. Afinal de contas, eles eram ricos. Então, eles não iriam fazer algo para honrar aquele homem de Deus se não fosse algo bom, algo forte. E é assim que nós devemos proceder também com as nossas autoridades, aquelas que estão sobre nós, aquelas que estão dando cobertura espiritual para nós. A terceira lição que nós aprendemos é que se somos dependentes de Deus, Ele sempre tem algo novo para nós. Olha aí no versículo 13, versículo 14, do texto que estamos analisando, capítulo 4 de 2 Reis. Versículo 13. Este dissera ao seu moço, dize-lhe, és tu, eis que tu nos tem tratado com muita abnegação. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Né? Então, ou seja, Geazi já deu ali a dica, olha, ela parece que não precisa de nada, ela tem tudo. Né? Eliseu perguntou, ela falou assim, olha, eu estou no meio do meu povo, estou na minha cidade, estou na minha terra, não preciso, tenho dinheiro, não preciso de nada, está tudo bem comigo. Mas aí Geazi observou e falou assim, olha, ela não tem filho. E o seu marido é velho, né? Ou seja, já está para lá de Bagdá. Né? E aí, então, Eliseu propõe, então, uma situação para ela. Mas o que nós aprendemos aqui é que Deus tem sempre algo para nós quando nós dependemos dele. Talvez você nem saiba, mas Deus ele está olhando e vendo as tuas necessidades, e Ele tem sempre alguma coisa nova para cada um de nós. E talvez a gente nem pense aqui, poxa, eu não preciso disso, eu não estou nem pensando nessas coisas, mas Deus está sabendo, Deus está olhando. E aí a quarta lição que nós aprendemos com a sunamita é que quem honra é honrado.
porque Deus quer nos abençoar. Olha só o versículo 16 e o versículo 17. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. A gente fala aqui, confirma aqui que o marido dela era velho, mas não era tanto assim também não, né? Porque aconteceu, né? Então Deus fez milagre acontecer ali nessa situação e a mulher recebeu de Deus. Agora, por que ela recebeu? A lição que nós aprendemos é que ela honrou o profeta, ela honrou o homem de Deus. E quando nós honramos as pessoas, né, se nós temos um coração pronto para doar, se o teu coração ele sabe aquelas pessoas que você olha, ela está dando, ela boa tudo, se ela puder, ela tira a roupa do corpo e entrega para você, ela não quer nem saber o que vai acontecer depois, mas ela quer te ajudar. Estas pessoas, elas estão fadadas a serem abençoadas por Deus. Eu não sei se você tem esse tipo de procedimento. Eu não sei se você tem disposição no seu coração para doar, para estar pronto a oferecer para as pessoas aquilo que elas estão precisando. A palavra de Deus diz que melhor coisa é doar do que receber. Então, se você tem esse coração, se você tem esse tipo de procedimento, saiba de uma coisa: Deus está prontinho para te abençoar. Agora, se você ainda não tem, se você ainda é um pouquinho, você entendeu, né, o que eu quis dizer, né? Mude. Está na hora de mudar, porque Deus quer te abençoar. Então, abra a mão, doe e esteja pronto para honrar as outras pessoas, porque aí Deus vai te abençoar. A outra lição que nós aprendemos é que aconteceram coisas na vida da sunamita depois que ela teve essa criança, teve esse menino, e o menino cresceu e já estava ali, talvez adolescente, a Bíblia não deixa claro com respeito a isso, né? Mas ele estava ali com o seu pai lá na lavoura e de repente ele reclamou de uma dor na cabeça e o pai o levou para sua mãe e chegando lá ele veio a falecer. Coisas ruins podem acontecer com qualquer pessoa, tá? Basta estar vivo que você está sujeito, todos nós estamos sujeitos a qualquer coisa, seja coisa boa, sejam coisas ruins. O problema é como eu vou interpretar e como eu vou administrar esta situação que veio para mim, seja ela boa ou seja ruim. E aí, a lição que nós aprendemos, a quinta lição que nós aprendemos com a sunamita, é que qualquer dia é dia para buscar a presença de Deus. Aconteceu tudo isso com ela, o filho dela veio a falecer e ela resolve: eu vou buscar o homem de Deus. Eu vou buscar a presença de Deus para resolver essa situação. E aí no versículo 23, diz que ela chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus. E ele perguntou ele, versículo 23, por que vais a ele hoje? Não é dia de festa da lua nova, nem sábado. E ela disse: não faz mal. Ou seja, às vezes, nós pensamos que somente em dia de culto é o dia de eu pegar a Bíblia, é o dia de eu orar, é o dia de eu buscar a Deus. Não. Para buscar a Deus, independente do dia de culto, é dia de buscar. O dia de buscar a Deus é hoje. Então, você está vivendo hoje? Hoje é o dia de buscar a Deus. Quando chegar amanhã, o amanhã vai se transformar em hoje. E aí, hoje é dia de buscar a Deus. Ah, mas hoje não é dia de culto. Hoje não é sábado. Hoje não tem festa da igreja. Hoje não tem reunião de oração. Mas hoje é dia de buscar a Deus. Né?
E aí, a palavra de Deus nos fala lá em Isaías 55, versículo 6, devemos invocá-lo enquanto está perto. E se não o buscamos? Aí diz em João, capítulo 6, versículo 68, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O momento de buscar a Deus é hoje. O momento de buscar a Deus é no momento que você está passando, seja qual situação, seja uma situação difícil, uma situação boa, busque a Deus enquanto ele pode ser achado. Porque depois que Deus não puder ser mais achado, nós não teremos ninguém mais para ir. Né? A pergunta que Jesus fez para os discípulos, né? Para onde iremos nós? Por a resposta deles. Né? Então ainda temos onde ir. Nós temos o Senhor. Vamos buscá-lo. Ele ainda pode ser achado. Não interessa o dia, não interessa a hora, busque ao Senhor. A sexta lição que nós aprendemos é que nesta caminhada que ela foi buscar o Senhor, a caminhada da busca para o Senhor, ela não parou. Porque se parar, ela podia perder-se no caminho ou perder a bênção. Olha só o versículo 24. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Então, meu amado, se você estiver indo buscar ao Senhor, se você tem uma demanda para levar ao Senhor, vá. Mas não deixe nada tirar a tua atenção. Se nós olharmos, o texto diz que ela saiu de Sunem e foi para o Monte Carmelo buscar a presença do Senhor. Olha só, essa distância é mais ou menos de 30 a 35, alguns historiadores falam que é 35, outros falam que é 40, outros falam que é 30, ou seja, entre 30 e 40 quilômetros. Se nós formos colocar nos nossos dias, essa distância seria como sairmos daqui de Realengo e ir até a rodoviária Novo Rio. Então, olha, você sair daqui de Realengo, ir até a rodoviária Novo Rio, sem parar, sem olhar para nenhum dos lados, sem deixar de ser, se deixar ser distraído por qualquer situação. E você imagina, 40 quilômetros, vamos supor que seja 40 quilômetros. 40 quilômetros. A gente está acostumado a fazer marcha, né? Marcha no quartel. E aí, geralmente, você faz uma marcha de 8 quilômetros. Uma marcha de 8 quilômetros, ela dura em torno ali de umas 2 horas. Né? Então, se você for 8 quilômetros, 2 horas, você vai fazer uma marcha de 40 quilômetros, é 5 vezes, né? 5 vezes 8, 40. 5 vezes 2, 10. Né? 5 vezes 8, 10 horas. Ela foi da cidade dela até chegar ao Homem de Deus durante 10 horas, sem andar, sem parar. E sem deixar nada distrair. E foi. E sabe o que aconteceu? Ela chegou. Ela chegou no objetivo dela. Por quê? Porque ela tinha um foco. Eu tenho que chegar no homem de Deus. E esse homem de Deus representou a presença de Deus ali naquele lugar para ela. Então ela foi. E ela falou com o servo dela, não deixa nada te atrapalhar. Eu estou te seguindo e você vai. Você vai, eu estou atrás. E não olha para o lado. E vamos lá. E são 40 quilômetros e a gente vai chegar. E chegar. E quando ele chega, nós temos a 7ª lição que nós podemos aprender. A 7ª lição. Se confiarmos em Deus, devemos ir onde Ele está, pois tudo está sob o seu controle. Ela foi até o homem de Deus porque ela sabia que a presença daquele homem de Deus era a presença de Deus naquele lugar e ela confiava em Deus, então ela foi. E interessante que a palavra Sunem, de onde ela era, na cidade, a palavra Sunem significa lugar de repouso ou lugar de descanso. Então, isso significa que em algum momento, para que você possa receber, para que nós possamos receber as bênçãos de Deus, nós precisamos deixar um lugar de descanso. Deitar eternamente em berço esplêndido, esperando
coisas caem do céu. Não vai cair, meu irmão. Vai ter um momento em que as coisas vão acontecer e você vai precisar levantar da tua cama, levantar do teu sofá, levantar daí da onde você está e partir em direção ao objetivo que é encontrar Deus, encontrar em Deus a resposta para as tuas dúvidas, para as tuas situações. Então ela fez isso e ela alcançou. E o local onde ela foi, que é o Monte Carmelo, onde estava Eliseu, tinha sido palco de vários milagres. Vou citar só alguns aqui. Ó. Os profetas de Baal. Foi ali que Elias teve aquela luta com os profetas de Baal e matou todos eles, e caiu fogo do céu e consumiu tudo. Ali também Elias orou e Deus mandou chuva depois de 3 anos e meio. Foi ali também que desceu fogo do céu e consumiu 50 soldados, o seu capitão, quando foram buscar Eliseu, quando foram buscar Elias. Né? E foi depois que Elias foi arrebatado, foi para ali que Eliseu foi. Porque era o Monte Carmelo, representava a presença de Deus. Tanta coisa aconteceu ali. Deus se fez presente e eu quero estar onde Deus está. E aí eu pergunto para você, meu amado, onde você quer estar? Você quer estar onde Deus está? Ou você quer estar em qualquer outro lugar? Esteja onde Deus está. Né? E nós sabemos que o lugar que Deus quer estar, sabe onde que é o lugar onde Deus quer estar? Dentro do teu e do meu coração. Então vamos fazer morada. Vamos fazer morada de Deus dentro de nós para que Ele possa vir e habitar. E aí, na hora que eu precisar, eu não preciso andar 40 quilômetros para estar na presença dEle. Basta que eu dobre o meu joelho e me apresente diante dEle, que Ele vai estar ali prontinho para ouvir aquilo que eu tenho para falar com Ele. A 8ª lição que nós aprendemos está no versículo 26. E quando for provado, não perca a fé. Olha aí, versículo 26. Vamos ver o versículo 25. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu, tudo bem. Vai, tudo bem. E por que ela respondeu que vai tudo bem? Porque ela não perdeu a fé. Ela não perdeu a fé. Estava tudo bem porque ela sabia o Deus que ela servia. E ele, este Deus, ele é fiel para terminar a obra que ele havia começado na vida dela. Então ela foi. Ela não deixou nada atrapalhar a sua jornada. Ela chegou até o Monte Carmelo, onde estava o profeta de Deus. Por quê? Porque ela sabia o Deus que ela cria. E esse Deus era fiel para completar a obra que havia começado na vida dela. Então, meu irmão, não perca a fé quando você for provado. As situações vão aparecer na sua vida e vão aparecer que não tem mais jeito. Não perca a fé. Se for preciso, ande 40 quilômetros, mas não perca a fé. Prossiga à frente, em direção ao alvo, né, ao objetivo final. 9ª lição. Ela soube reconhecer a autoridade de Deus na vida dela. Versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, o monte abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse, deixa, porque a sua alma está em amargura e o Senhor o encobriu e não o manifestou. Apenas a parte A do versículo. Chegando-se ela, pôs-se aos seus pés. Ela reconheceu que ali, naquele homem, estava a presença de Deus. Ela estava se pondo aos pés daquele homem, de Eliseu, mas na realidade ela estava se colocando, se prostrando diante de Deus. Ela sabia quem era o responsável por tudo aquilo ali, que era o próprio Deus. Então ela se jogou aos pés de Deus. Da mesma forma, nós devemos fazer isso. Nos jogar na presença de Deus, nos prostrar diante da presença de Deus para que possamos fazer a nossa parte e pedir de Deus que Ele faça dele, se assim for, da sua vontade, mas nós devemos fazer a nossa parte
e nos colocar diante de Deus. 10ª lição, estamos terminando, amados. 10ª lição. Tem coisas que Deus oculta até os profetas, que tem porção dobrada do Espírito. É isso mesmo, olha só. Versículo 27b. Deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Eliseu tinha porção dobrada do Espírito de Deus. Mas tinha coisa que Deus falou para ele assim: não, isso aí eu não vou te dar. Isso também serviu para que Eliseu baixasse a bola dele um pouquinho, né? Ele poderia pensar: eu sou o cara. E aí tem horas que a gente precisa. Tem hora que a gente precisa ter uma correçãozinha para nós baixarmos a nossa bola. Porque às vezes eu penso que eu sei tudo e que eu sou o dono da cocada preta. Então, tem horas que eu preciso, sim, ser disciplinado. Eu preciso, sim, ser chamado a atenção. Para quê? Para que eu volte ao pé no chão, para que eu coloque lá, opa, eu não sou isso tudo que eu penso, não. Eu estou muito aquém de mim. Tem hora que eu penso que eu sou, que eu sei tudo e que eu posso tudo. Tem horas que Deus, e é sempre assim, todas as vezes que você pensa que você está lá em cima, Deus te dá uma rasteira e você vai nem para baixo. E essa aqui foi a que aconteceu com Eliseu. Eliseu já estava achando que ele era o cara. Poxa, eu sou tratado como rei, tenho uma cobertura na casa da ricaça, né? Falei que ela ia ter um filho, ela teve. Então agora ela vem aqui falando que o filho dela, que aconteceu alguma coisa com o filho dela. Tá comigo, deixa comigo. Só que aí ele percebeu, opa, Deus não me mostrou isso. Isso significava que Eliseu ainda dependia de Deus. E eu e você precisamos, em certas horas, saber que nós dependemos de Deus. E quem sabe tudo é Ele. Eu posso até pensar que sei alguma coisa, mas eu não sei nada, quem sabe é Ele. 11ª lição que nós aprendemos. Ela apresentou as suas causas diante de Deus. Versículo 28. Disse ela, pedi ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Talvez você possa achar que ela chegou lá arrogante. Não, ela colocou a situação diante de Deus. Ela rasgou o seu coração diante de Deus. E às vezes nós precisamos chegar diante de Deus e rasgar o nosso coração diante dele e mostrar o que nós estamos sentindo. Porque ele quer nos abençoar. E estas situações, às vezes, precisam ser apresentadas diretamente a Deus por nós. Existem situações que você pode pedir para que o irmão ore, né? Como nós temos lá na nossa igreja, ali no templo, nós temos aquela taça de oração, e ali você vai e coloca lá os seus pedidos e tal, né? Ou você pode até pedir para alguém colocar ali o pedido, você pode pedir alguém para orar. Agora, existem coisas que você tem que dobrar o seu joelho. Nós temos que dobrar o nosso joelho, nós, diretamente, olhando cara a cara para Deus e falar com Ele aquilo que está no nosso coração. Foi assim que ela fez. E aí, como conclusão, a última lição que nós aprendemos, a lição 12ª lição que nós aprendemos, não desista da vitória enquanto ela não chegar. Olha o que aconteceu no versículo 30. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Nós temos um episódio parecido com Jacó, que ele luta ali com o homem ou com o anjo, né? Ficou meio confuso, mas tem determinado momento que o anjo quer fugir, e aí Jacó fala, não, eu não vou te deixar enquanto tu não me abençoares. E aí temos também aquele episódio da viúva no Novo Testamento que está ali pleiteando que o juiz julgue a sua causa, e ela ia lá e importunava o juiz, importunava, e eu não vou sair daí enquanto não julgar a minha causa. Aí o juiz, então eu vou julgar a sua causa para que você me deixe em paz. Então não desista. O que está te incomodando? O que está passando pela sua cabeça e que é um problema?
chegue diante de Deus, fale com Ele e não largue enquanto não for abençoado. Enquanto Deus não te der uma resposta, fique ali, junto, se prostra aos pés do Senhor e aguarde a resposta dele. E qual foi a resposta que a sunamita teve? A resposta que ela teve foi o texto que nós lemos, a partir do versículo 32, quando o profeta então chega na casa, deita-se sobre o menino, coloca a mão sobre a mão, os pés sobre os pés e a boca sobre a boca do menino. Esta imagem pode parecer um pouco complicada de entender, mas alguns estudiosos, eles dizem que esta atitude de Eliseu foi a mesma atitude que Deus fez com Adão quando Deus deu vida para Adão. Diz que Deus, os estudiosos dizem, quando Deus formou o homem do pó, tinha ali só aquele boneco de barro, e a palavra de Deus diz que Deus soprou sobre o homem, sobre as suas narinas, o fôlego de vida. E alguns historiadores dizem que para Deus soprar sobre a narina do homem, Deus teve que deitar-se por cima dele. Da mesma forma que Eliseu deitou sobre o menino, e Deus foi então e soprou sobre as narinas. Alguns historiadores dizem que, na realidade, Deus deu foi um ósculo em Adão, e esse ósculo serviu para ele colocar ali o hálito de vida em Adão. Então, o que Eliseu estava fazendo? Eliseu estava tendo a mesma atitude de Deus quando Deus deu vida a Adão. Eliseu estava falando, Deus, como tu fizeste com Adão, faz agora, através de mim, sobre a vida desse menino. E qual foi a resposta de Deus? O menino se levantou. E qual foi a atitude da mãe? Ela, antes de ir embora com o filho, ela se jogou aos pés do profeta novamente, em adoração a Deus, e seguiu a sua vida. Meus amados, o que tem te incomodado? Talvez, como cantamos hoje, nosso coração esteja atribulado. Talvez a resposta que o médico deu não era a resposta que você queria. Talvez a resposta que o advogado deu não era a resposta que você queria. E talvez você pense assim, agora acabou, desistiu. Não, sabe o que eu falo para você? A sunamita, diante do infortúnio, ela falou, está tudo bem. Então eu falo para você hoje, coloque essa ideia na sua cabeça. Está tudo bem. E eu vou correr 30 quilômetros, eu vou correr 40 quilômetros, eu vou me julgar aos pés do Senhor. E Ele vai julgar a minha causa. Ele vai fazer aquilo que está ao alcance dele, se for da vontade dele, para me agradar. Por quê? Porque eu sou disposto a honrá-lo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, como a sunamita, estar buscando sempre de Deus, onde quer que ele esteja, que dia for, buscando a presença de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Deus querido, porque aprendemos estas 12 lições, e se nós passássemos aqui à noite, Pai, nós iríamos ter 24, 50, 100 lições a aprender com este texto e outros mais na Bíblia, Pai. Porque tu deixaste este tesouro para cada um de nós, para que pudéssemos estudar, meditar e aprender os teus preceitos. Por isso, Pai, nos dê a disposição desta sunamita, a disposição de honrar a Ti, a disposição de honrar, ó Deus, aqueles que estão, que estão exercendo autoridade sobre nós, principalmente os nossos governantes. Ó Deus querido, nos dê a disposição para estar louvando a Ti, honrando a Ti, ó Deus, nos prostrando aos Teus pés. Nos dê também a disposição para nunca esmorecer diante de uma adversidade, que possamos lutar, que possamos correr, que possamos ir em busca do nosso objetivo
sem olhar para lado nenhum, sem deixar ser, Pai querido, deixados distrair por qualquer situação adversa, mas que possamos seguir o nosso objetivo, possamos chegar diante de Ti e pleitear, ó Deus, e ter a certeza que Tu quer nos abençoar e que Tu vai nos abençoar. Por quê? Porque nós estamos Te procurando enquanto podemos Te achar, ó Pai. Porque nós não temos, ainda hoje, não temos nenhuma outra pessoa, não temos nenhum outro ser ao qual devemos buscar, porque somente Tu tem as palavras de vida eterna. E nós ansiamos o dia que estaremos contigo, Pai, para todos sempre. Nós te agradecemos por esta oportunidade. Colocamos mais uma vez os nossos pedidos diante de Ti, principalmente aqueles pedidos que estão lá no nosso templo, na taça de oração. Visita aquela taça, Pai. Leia cada um dos pedidos, ó Pai. Porque foram os Teus servos que se prostraram diante de Ti através daqueles pedidos para estar colocando as suas petições. Então, Pai, nós pedimos, responda, Pai, de acordo com a Tua vontade, se possível, de acordo com a nossa vontade também. Por isso, nós te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, estamos encerrando o nosso culto nesta noite. Queremos aqui cumprimentar mais uma vez os nossos irmãos, o irmão Emílio, a paz do Senhor, a diaconisa Luzinete, o irmão Júnior, Paulo Fernando, Alba Valéria, a irmã Zoraia e tantos outros que com certeza estiveram e irão nos assistir durante o restante das nossas vidas, que esse vídeo ficará aí nas nossas páginas, tanto aqui no YouTube, quanto no Facebook, na página da igreja, nas nossas páginas aí, e daqueles a quem vocês distribuírem, compartilharem este vídeo com todas as pessoas, compartilhem com aquela pessoa que, de repente, está com o seu coração totalmente descompassado. Mande essa mensagem para que ele possa acalmar o seu coração e confiar em Deus. Amém, meus amados? Não deixe de estar dando uma curtida nas nossas páginas, na página da igreja. Por quê? Porque essa curtida, este joinha, né, que o pessoal fala, eles providenciam que o YouTube, que o Facebook divulgue. Se você gostou, significa que outras pessoas vão gostar. Então, cada joinha que você coloca, você está fazendo com que a palavra de Deus que foi pregada nesta noite atinja mais e mais corações por este mundão de Deus afora. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da tua família, Deus abençoe a nossa vida, a vida da nossa família, e que possamos, o mais rapidamente possível, estar voltando ao nosso templo ali para estarmos reencontrando e sentando juntos para comer aquele pão maravilhoso ali das nossas noites de domingo. Deus assim nos abençoe, continue acompanhando os nossos trabalhos. Domingo pela manhã temos a Escola Bíblica Dominical, a partir das 9 horas da manhã temos a devocional, depois a Escola Bíblica, e no domingo à noite o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Não deixe, mais uma vez, repito, não deixe de compartilhar esses vídeos que estão sendo disponibilizados para vocês, a todas as pessoas. E que Deus, assim, nos abençoe. Vamos impetrar a bênção neste momento. Que o grande amor de Deus, a graça infinita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus reinem em cada coração de todos aqueles que nesta noite tiveram seu coração acalmado e que possamos dizer juntos, Amém. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.